O que você faria se, no dia que deveria ser o mais feliz da sua vida, as pessoas que mais deveriam te apoiar decidissem te abandonar por pura crueldade? Esta é a história de um casamento marcado por um silêncio ensurdecedor na igreja e fileiras inteiras de cadeiras vazias. Fui uma noiva abandonada não pelo homem que amava, mas pela minha própria carne e sangue. Fui humilhada em mensagens de texto, ridicularizada por minhas irmãs e ignorada pela minha mãe. Tudo porque eles julgavam o homem que escolhi como alguém indigno e inferior. Mas o que começou como a mais profunda das traições transformou-se em uma lição implacável sobre aparências, arrogância e as surpresas que o destino reserva. Prepare-se para uma reviravolta que fez o orgulho de uma família inteira desmoronar em menos de 24 horas. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro doce e enjoativo de laquê, misturado com acetona, impregnava o ar do pequeno salão de beleza no centro de Belo Horizonte. O zumbido constante do secador de cabelo parecia ecoar dentro do meu crânio, competindo com as batidas aceleradas do meu coração. Clarice, a maquiadora, passava o pincel macio de pó translúcido sobre as minhas bochechas com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a tempestade nervosa que se formava no meu estômago. Eu me olhava fixamente no grande espelho iluminado por fileiras de lâmpadas amareladas e via uma mulher pronta para o momento mais importante de toda a sua vida. O vestido de renda chantilly abraçava meu corpo com precisão, pesando levemente sobre os meus ombros de uma forma que me fazia sentir a gravidade do compromisso que eu estava prestes a assumir. Mas o que deveria ser um brilho de pura alegria incontida nos meus olhos castanhos era, na mais triste das verdades, uma poça pesada de lágrimas contidas a muito custo. O enorme relógio de parede em formato de sol no canto da sala marcava 17 horas e 45 minutos. Meu casamento estava marcado irrevogavelmente para as 18 horas em ponto na velha paróquia de Pedra, localizada a apenas algumas quadras movimentadas dali. O combinado familiar era simples e direto. Minha mãe, Eliane, viria me buscar pontualmente. Ela havia me prometido, com lágrimas nos olhos algumas semanas antes, que estaríamos absolutamente juntas nesse momento sagrado. Prometeu que me ajudaria a colocar o longo véu de tule, que seguraria a minha mão trêmula no carro e me conduziria com orgulho até o altar, preenchendo o vazio deixado desde que meu pai falecera há tantos anos. Eu havia acreditado nela piamente. Mais uma vez, na minha ingenuidade crônica em relação ao meu próprio sangue, cometi o terrível erro de achar que, pelo menos no meu dia, a minha família deixaria o julgamento ácido de lado e simplesmente me amaria pelo que eu era. O silêncio do meu celular, deixado sobre a bancada de mármore sintético, era de longe a coisa mais barulhenta e desesperadora de todo aquele salão. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem rápida de áudio dizendo "Estou presa no trânsito da Avenida Afonso Pena" ou "Já estou virando a esquina, filha". Clarice pigarreou sutilmente, ajeitando as escovas no balcão e quebrando o silêncio desconfortável daquela espera agoniante que já durava meia hora. "Clarice, por favor, você pode me passar o telefone?" Pedi, tentando manter a pose de noiva calma, mas a voz falhando miseravelmente. Na última sílaba, minhas mãos suavam frio e o tecido trabalhado do vestido começava a pinicar a linha da minha cintura devido à tensão física. Ela me entregou o aparelho prateado com um sorriso apertado de pena que revirou o meu estômago em náuseas profundas. Deslizei o dedo indicador trêmulo pela tela fria de vidro e abri o aplicativo de mensagens. Havia dezenas e dezenas de notificações acumuladas, mas nenhuma única palavra no chat privado. Com a minha mãe. As mensagens piscavam incessantemente no grupo intitulado Família Alencar. O sangue drenou do meu rosto no exato instante em que comecei a ler a troca frenética de mensagens que acontecia abertamente enquanto eu me arrumava para ir ao altar. A primeira mensagem cruel a saltar aos meus olhos era de Priscila, minha irmã mais velha. Uma mulher extremamente fútil que sempre baseou o seu caráter e valor pessoal no limite do cartão de crédito do marido.
Gente, sinceramente, escreveu ela com letras maiúsculas e arrogantes, alguém aqui vai mesmo comparecer a esse circo dos horrores? Eu acabei de abastecer o carro e vi o preço absurdo da gasolina. Atravessar a cidade inteira para ver a caçula cometer suicídio social e financeiro na frente de todo mundo? Me poupem do trabalho. Ela definitivamente não vale a gasolina gasta para chegar à porta daquela igreja. Logo abaixo, Camila, a irmã do meio, havia enviado uma figurinha animada rindo histericamente, seguida de um texto puramente venenoso. Eu avisei desde o começo, não foi? Que humilhação gigantesca para o nosso nome. Casar com um motoboy. É um rebaixamento tão grande e tão vergonhoso que eu tenho até pavor de dizer às minhas amigas íntimas que somos parentes de primeiro grau. Imagina só o nível da festa de casamento deles. Vai ter salgadinho frito no óleo velho da esquina da igreja e copo de guaraná quente servido em guardanapo de papel. Minha respiração simplesmente parou na garganta, alojando-se no fundo do peito, feito um bloco sólido de concreto armado. Meus olhos ardiam intensamente, lutando com o último fio de força contra o instinto incontrolável de chorar aos prantos e borrar a maquiagem impecável. Mas a mensagem seguinte no grupo estilhaçou em 1001 pedaços o último e solitário resquício de esperança que eu ainda nutria por aquelas pessoas. Era uma notificação da minha própria mãe. O contato "mãe" brilhava na tela parcialmente trincada com uma declaração verbalmente devastadora. Não me esperem sob nenhuma hipótese e não me liguem. Eu concordei em levá-la por pura e simples pena, para não causar alarde antes, mas não passarei pelo vexame público intolerável de entregar minha própria filha para um entregador de lanches sem qualquer futuro na vida. Deixem que ela se case completamente sozinha no altar e sinta na pele o peso amargo das péssimas escolhas que fez desde que conheceu esse infeliz. Fiquei petrificada na cadeira do salão. A humilhação crua queimava sob a minha pele, feito ácido sulfúrico, incendiando minhas bochechas com um rubor incontrolável de vergonha indescritível e fúria vulcânica. O aparelho de celular tremia violentamente nas minhas mãos molhadas de suor. Eles acharam que seria uma piada incrivelmente engraçada me deixar sozinha. Um boicote frio e milimetricamente orquestrado no dia do meu próprio casamento. Riam impiedosamente do homem de bem que eu amava, baseados inteiramente em preconceito de classe, arrogância barata e uma visão totalmente distorcida do que significava ter sucesso verdadeiro na vida. Murilo sempre foi um homem honrado de coração puro, e o fato de trabalhar em cima de uma moto embaixo do sol de Minas Gerais nunca diminuiu o seu caráter. Levantei-me num solavanco rápido, o tecido branco e volumoso farfalhando pesadamente pelo chão rústico do salão. Clarice, assustada, insistiu fervorosamente em me levar pessoalmente à paróquia em seu humilde carro popular. O trajeto curto pelo asfalto molhado de uma chuva recente pareceu durar uma eternidade, enclausurante. Quando finalmente paramos em frente à imponente igreja centenária de Portas de Carvalho, elas estavam cerradas. A cerimonialista do evento veio correndo em pânico absoluto até o meio-fio, a prancheta de cronograma tremendo violentamente nas mãos pálidas, avisando aos prantos abafados que o lado esquerdo de todos os bancos, reservado estritamente para a minha família de sangue, estava absolutamente deserto. Nenhuma única alma viva havia aparecido. O vazio denso e absoluto me atingiu fisicamente como um soco no estômago. Engoli a imensa e dolorosa vontade de desabar em prantos ali mesmo na calçada de pedra-sabão e, erguendo o queixo de forma imperativa, ordenei que o maestro da pequena orquestra tocasse os primeiros acordes gloriosos da marcha nupcial. As imensas portas se abriram com um estrondo grave e cerimonial. O cheiro de incenso litúrgico e cera de vela derretida invadiu as minhas narinas, misturando-se no ar com a fragrância dos imensos arranjos de lírios brancos que decoravam as laterais do caminho principal. A luz ofuscante dos lustres de cristal antigo refletiu de forma implacável no corredor completamente vazio da minha família. Fileiras contínuas e mais fileiras de bancos de madeira nobre e polida reluziam sob a iluminação quente, completamente intocados, sem um único parente sequer sentado para testemunhar a minha união sagrada. Aquele silêncio visual esmagador
era o lembrete definitivo e cruel da traição imperdoável que eu acabara de sofrer. Mas lá no final do tapete carmesim, em pé e esperando por mim, estava o meu único e verdadeiro porto seguro. Murilo estava impecavelmente alinhado em um terno escuro feito sob medida. Ao perceber que as pesadas portas de madeira se abriram de par em par, revelando apenas a minha figura solitária no início da nave, seus olhos perspicazes varreram a metade vazia da igreja em uma fração de segundo, e ele compreendeu tudo o que havia acontecido. O maxilar dele trincou com uma raiva silenciosa e extremamente controlada. Sem hesitar e ignorando solenemente os sussurros perplexos dos poucos convidados do lado direito, ele quebrou todas as regras cerimoniais e desceu os degraus do altar. Caminhou com passos firmes e inabaláveis até o exato meio do corredor comprido para segurar com firmeza a minha mão fria e trêmula, guiando-me sem soltar por um segundo sequer para a nova vida. Elas poderiam zombar da nossa suposta miséria hoje, mas o que a minha mãe desalmada e as minhas duas irmãs presunçosas não faziam a menor e mais distante ideia, cegas pelo próprio egoísmo, é que o homem de ombros largos de pé no altar guardava consigo um segredo estrondoso e transformador. Amanhã pela manhã, através da tela rachada dos mesmos celulares de luxo que usaram para me humilhar e me descartar, elas saberiam a verdade monumental sobre quem o modesto noivo motoboy realmente era na alta hierarquia financeira. Mas hoje, diante daquele altar iluminado e de mãos dadas com o homem que eu escolhi, eu me casaria em absoluta e invencível paz. A caminhada até o altar, que deveria ter sido o momento de glória, inesquecível ao lado da mulher que me deu a vida, transformou-se em um ato de pura resistência silenciosa e de uma cumplicidade inabalável com o homem que agora segurava a minha mão com tanta firmeza. O contato da palma quente e levemente áspera de Murilo contra a minha pele gelada pelo nervosismo funcionou como uma âncora instantânea e poderosa, puxando-me de volta da beira de um abismo emocional escuro e assustadoramente profundo. Enquanto caminhávamos lado a lado sobre o tapete carmesim macio e impecavelmente limpo, o som grave, melancólico e aveludado do violoncelo reverberava de forma majestosa pelas paredes centenárias de pedra da velha paróquia no coração de Belo Horizonte. Eu não conseguia desviar o olhar do perfil marcante dele nem por um milésimo de segundo. A mandíbula tensa demonstrava a indignação contida e silenciosa por ver as fileiras inteiras de bancos de madeira, maciça completamente vazias à minha esquerda. Mas seus olhos escuros e amendoados transmitiam uma segurança incrivelmente reconfortante. O cheiro sutil do perfume amadeirado dele, misturado com um leve toque de lavanda fresca, acalmava os batimentos frenéticos do meu coração a cada passo solene dado em direção ao padre, que nos aguardava sorridente. O sermão tradicional foi um borrão de palavras bonitas e reconfortantes sobre resiliência, fé, inabalável e a verdadeira essência do matrimônio. Mas o que realmente se cravou na minha memória sensorial, para todo o sempre, foi o momento exato da troca de votos. Quando Murilo deslizou a fina e elegante aliança de ouro amarelo pelo meu dedo anelar esquerdo, ele se inclinou suavemente e aproximou os lábios do meu ouvido, o hálito quente contrastando agradavelmente com a temperatura amena e controlada do interior da igreja. Eu serei a sua única família agora, minha Isadora, ele sussurrou, com a voz grave e embargada por uma emoção crua e absolutamente genuína. Eles não fazem a menor ideia do diamante inestimável que acabaram de jogar fora por pura e simples ignorância. Naquele exato segundo, uma lágrima quente e solitária escorreu lentamente pela minha bochecha direita, borrando levemente a maquiagem impecável que a Clarice havia feito com tanto zelo no salão. Não era, de forma alguma, uma lágrima de tristeza amarga pela mãe que me abandonou covardemente, ou pelas irmãs que me humilharam sem piedade, mas sim uma lágrima de alívio absoluto por ter escolhido o homem certo, independentemente das aparências superficiais e dos julgamentos cruéis que sempre regeram a dinâmica da minha família tóxica. A badalada recepção do nosso casamento aconteceu logo em seguida,
em um casarão histórico maravilhosamente restaurado no prestigiado bairro da Pampulha. A minha família ingrata acreditava fielmente que eu serviria salgadinhos fritos em óleo velho e refrigerante quente em copos de plástico baratos. A realidade inquestionável, no entanto, era um banquete refinado e deslumbrante, assinado por um dos chefes de alta gastronomia mais renomados de todo o estado de Minas Gerais. Dezenas de garçons meticulosamente engravatados circulavam de forma ágil e silenciosa pelo salão espaçoso, equilibrando perfeitamente bandejas de prata de lei repletas de canapés de salmão defumado, vol au vent de cogumelos selvagens e taças de cristal reluzente transbordando o mais fino espumante importado. O contraste colossal entre a mentira que minhas irmãs haviam contado a si mesmas no grupo de mensagens e a verdade suntuosa daquela noite inesquecível era quase poético. Murilo, o meu marido amoroso, nunca foi apenas um entregador de aplicativo, embora tivesse um orgulho tremendo de ter começado a sua jornada profissional exatamente assim, cruzando as ladeiras íngremes de Belo Horizonte em uma moto financiada, enfrentando tempestades e o sol escaldante. O que a minha mãe, Eliane, e minhas duas irmãs invejosas, Priscila e Camila, ignoraram solenemente em sua arrogância cegante foi que, ao longo dos últimos 7 anos de muito suor, aquele suposto motoboy batalhador havia idealizado, fundado e construído do zero a Logística Expressa, a maior e mais lucrativa startup de tecnologia de entregas de toda a América Latina. Ele não entregava mais lanches em domicílio debaixo de chuva. Ele era o genial CEO multimilionário que comandava estrategicamente uma frota de dezenas de milhares de entregadores espalhados por vários países. Ele mantinha um estilo de vida propositalmente discreto, porque abominava profundamente a ostentação vazia e a futilidade, preferindo sempre usar roupas confortáveis, dirigir carros comuns e blindados no dia a dia, e manter os pés firmemente plantados no chão da realidade. Ele queria, acima de qualquer outra coisa, que eu o amasse verdadeiramente pelo homem íntegro que ele era por dentro, e não pelo vasto império financeiro que havia construído com tanto esforço. E eu o amei, de forma intensa e profunda, desde o primeiro dia, muito antes de saber das cifras exorbitantes com múltiplos zeros na sua conta bancária conjunta. A tão aguardada noite de núpcias transcorreu como um sonho etéreo e inesquecível em uma suíte presidencial deslumbrante, localizada no andar mais alto do hotel, 5 estrelas mais luxuoso de toda a cidade, ostentando uma vista panorâmica de tirar o fôlego para a imensa lagoa da Pampulha, que brilhava intensamente refletindo as luzes noturnas da metrópole. Acordei lentamente na manhã seguinte, sentindo meu corpo maravilhosamente relaxado, envolta em pesados lençóis de algodão egípcio, legítimo de 1000 fios, que pareciam acariciar a minha pele cansada. O sol radiante de domingo entrava sem pedir licença pelas imensas janelas de vidro do chão ao teto, aquecendo o quarto absurdamente espaçoso. Murilo já estava de pé, vestindo apenas uma calça de linho claro e solta, servindo um café fresco e aromático de uma máquina de expresso prateada e supermoderna instalada no frigobar da suíte. O cheiro inconfundível e acolhedor de grãos torrados na hora e de pães de queijo recém-assados invadiu rapidamente o ambiente refrigerado, trazendo uma deliciosa sensação de conforto caseiro em meio a tanta riqueza e sofisticação hoteleira. "Bom dia, minha linda senhora Batista", ele disse com a voz rouca, abrindo um sorriso largo e incrivelmente charmoso que fez meu estômago revirar de amor. Ele caminhou descalço até a beirada da cama imensa king size para me entregar uma xícara de porcelana delicada e fumegante. "Acho bom você se preparar, meu amor, porque a internet está um pouco movimentada hoje. Nosso fotógrafo oficial acabou de liberar o álbum digital em alta resolução, e parece que algumas revistas renomadas de negócios e colunas sociais também decidiram noticiar o nosso badalado casamento do ano." Meu coração deu um salto violento dentro do peito. O meu celular, que eu havia colocado estrategicamente no modo silencioso e esquecido propositalmente na mesa de cabeceira de mármore escuro, agora estava com a tela acesa,
de forma quase ininterrupta. Estiquei o braço preguiçosamente, os músculos ainda doloridos da festa, e alcancei o aparelho de metal frio. Havia literalmente centenas de notificações de diversos aplicativos acumuladas durante toda a madrugada e o início iluminado daquela manhã. Abri o Instagram primeiro, com as mãos levemente trêmulas de expectativa. As fotos tiradas pela equipe de um dos fotógrafos mais caros e cobiçados do país estavam além de espetaculares. Eram obras de arte. Havia registros maravilhosos e emocionantes do nosso beijo apaixonado no altar, da decoração, deslumbrante e extravagante, composta por milhares de orquídeas brancas pendentes no teto do salão, e de nós dois brindando alegremente ao lado de figuras carimbadas da alta sociedade empresarial, investidores bilionários do setor de tecnologia e até mesmo uma grande celebridade da televisão nacional que era amiga pessoal de longa data de Murilo. A legenda chamativa de uma das páginas de fofoca mais influentes e seguidas do país não economizava. Nos adjetivos, o jovem e genial magnata da tecnologia e logística, Murilo Batista, fundador da bilionária startup Logística Expressa, casou-se ontem à noite em uma cerimônia absurdamente íntima e luxuosíssima em Belo Horizonte. A lindíssima noiva, Isadora, estava deslumbrante usando um modelo de alta costura exclusivo, avaliado em dezenas de milhares de reais. O luxo e a emoção tomaram conta da noite que parou a elite mineira. O sangue começou a correr muito mais rápido nas minhas veias. Uma onda de adrenalina quente e revigorante, substituindo instantaneamente o agradável torpor do sono matinal. Imediatamente, sem perder mais tempo, fechei o aplicativo de fotos e abri o maldito aplicativo de mensagens verdes. O famigerado grupo Família Alencar, que ontem fervia de insultos pesados, deboches gratuitos e piadas sádicas e maldosas sobre o motoboy fracassado e sem futuro, agora havia se transformado em um patético show de horrores de desespero palpável e de um choque profundo e absoluto. As mensagens de texto frenéticas haviam começado a chover ininterruptamente por volta das 7 da manhã em ponto, que era o horário exato em que a ardilosa Priscila costumava abrir o celular enquanto tomava seu café da manhã pretensioso e sem graça na sua cozinha planejada. Isadora, pelo amor de Deus, me responde. Agora, que fotos são essas que estão pipocando em todos os sites de fofoca e nas maiores revistas de negócios do país? Priscila havia digitado compulsivamente, o desespero e a ganância visíveis até na formatação caótica das palavras. Como assim o inútil do Murilo é o dono majoritário daquele aplicativo gigante que todo mundo usa? Você mentiu descaradamente pra gente esse tempo todo, sua dissimulada. Por que diabos você não avisou? Para a sua própria família que ele era podre de rico e bilionário? Logo em seguida, a dissimulada da Camila havia enviado uma longa sequência de áudios frenéticos e chorosos, mas o texto longo que acompanhava a enxurrada de mensagens resumia perfeitamente o pânico financeiro e o arrependimento puramente superficial. Minha irmãzinha querida, me perdoa, por favor. A gente não tinha a menor noção de quem ele era de verdade. Juro pela minha vida. A mamãe está passando muito mal aqui no sofá da sala. A pressão arterial dela subiu a um pico perigoso quando ela abriu a internet e viu as fotos da festa deslumbrante e de todos aqueles empresários famosos presentes. A gente estava apenas brincando ontem no grupo. Você sabe muito bem como a gente é boba e adora fazer uma fofoca de mau gosto, né? A gente ia na festa sim, nós estávamos até arrumadas, mas foi só um contratempo chato. Com o motor do carro na hora de sair. Aquela mentira deslavada, cínica e covarde me deu uma vontade repentina e azeda de vomitar o café que eu sequer havia bebido. Elas não estavam minimamente arrependidas de me fazer chorar no salão ou de me humilhar de forma sádica. Elas estavam puramente aterrorizadas com a gigantesca oportunidade financeira, as viagens grátis e o prestígio social estrondoso que haviam acabado de jogar diretamente na lata do lixo orgânico por puro e burro preconceito de classe. Eu respirei fundo, absorvendo o ar limpo do quarto, o aroma encorpado do café de Murilo me ancorando confortavelmente de volta ao meu presente maravilhoso e promissor.
A tão falada vingança, eu percebi claramente naquele instante, sentada naquela cama macia de luxo incalculável. Não precisava ser um prato amargo servido frio. Ela já havia sido servida com elegância, inquestionável em taças de cristal Baccarat, fotografada em alta resolução para toda a nação, ver e esfregada diretamente e sem nenhum pudor na cara espantada daquelas mulheres rasas e fúteis. Mas eu definitivamente não as deixaria falando no vácuo do esquecimento. O silêncio ignorante seria indulgente e condescendente demais da minha parte, e eu precisava cortar esse cordão umbilical podre e tóxico de uma vez por todas, da forma mais didática e definitiva possível. Posicionei minhas duas mãos sobre a tela iluminada e comecei a digitar a minha resposta com os dedos ágeis. Um sorriso frio, implacável, porém profundamente e curativamente libertador, curvando devagar os cantos da minha boca. O brilho da tela do celular refletia intensamente nas minhas pupilas, iluminando o rastro de uma satisfação fria que eu nunca imaginei ser capaz de sentir. O cursor piscava, ritmicamente no campo de texto do grupo da família, como se estivesse me incentivando a despejar cada gota de verdade acumulada em anos de silenciamento e menosprezo. Olhei para o lado e vi Murilo terminando de dar um nó elegante no seu roupão de seda azul marinho. Ele me observava com um olhar de quem compreendia que aquele momento não era sobre dinheiro ou vingança barata, mas sobre o resgate definitivo da minha dignidade. Respirei fundo, sentindo o ar condicionado da suíte presidencial refrescar minha pele, e comecei a digitar com uma precisão cirúrgica, escolhendo cada palavra como se estivesse traçando uma linha divisória inultrapassável entre o meu passado de humilhações e o meu futuro de liberdade. Bom dia para quem ainda tem coragem de me chamar de família, escrevi, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Ontem, o valor da gasolina era alto demais para testemunhar o meu casamento. Ontem, o meu marido era apenas um rebaixamento e um motoboy sem futuro, que não merecia a presença de vocês. Engraçado como, em menos de 24 horas, a gasolina parece ter baixado de preço e o caráter do Murilo se tornou irrelevante diante do saldo bancário dele. Priscila, não se preocupe com o meu silêncio dissimulado. Eu não escondi quem ele era. Vocês é que estavam ocupadas demais, contando o dinheiro dos seus maridos e medindo o valor das pessoas pela marca do carro que elas dirigem para enxergar um homem de verdade. Camila, diga à mamãe que não precisa se preocupar com a pressão arterial. Ela está ótima para quem passou a tarde de ontem rindo de mim no sofá, enquanto eu entrava sozinha em uma igreja vazia. Vocês não perderam um casamento por causa de um contratempo no motor. Vocês perderam a única pessoa desta família que ainda tentava amar vocês, apesar da podridão dos seus corações. A partir de hoje, a noiva sozinha que vocês criaram não existe mais. Eu sou a Senhora Batista, e para vocês, o acesso a esta nova vida está permanentemente negado. Não nos procurem, não liguem e, por favor, não gastem mais a preciosa gasolina de vocês tentando me encontrar. O meu perdão não está à venda e a minha nova família não aceita penetras. Assim que apertei o botão de enviar, o grupo explodiu em uma nova onda de notificações frenéticas. O nome da minha mãe piscava na tela em uma chamada de vídeo que eu fiz questão de recusar com um deslize seco de dedo. Priscila começou a digitar um parágrafo que parecia um testamento de desculpas esfarrapadas, e Camila enviava áudios onde o som do choro parecia forçado e teatral demais para ser levado a sério. Elas estavam desesperadas, não pela perda da minha companhia, mas pela perda do camarote VIP para a vida de luxo que agora eu ostentava sem nem precisar me esforçar. Elas queriam os convites para os jantares de gala, as viagens de jatinho para o exterior e as bolsas de grife que imaginavam que eu distribuiria como migalhas de reconciliação. Bloqueei cada um dos contatos, um por um, sentindo um estalo mental de libertação a cada clique. Retirei-me do grupo Família Alencar e, em seguida, apaguei o histórico de conversas, limpando os detritos de anos de toxicidade da memória do meu aparelho e da minha vida. Murilo se aproximou por trás
envolvendo seus braços fortes ao redor da minha cintura e apoiando o queixo no meu ombro. O calor do corpo dele me trazia de volta para a realidade sólida e segura que havíamos construído. "Você está bem?" ele perguntou com aquela voz calma que sempre conseguia desarmar qualquer uma das minhas defesas. "Estou melhor do que nunca", respondi, virando-me em seus braços para encará-lo. Senti como se estivesse tirando um sapato que apertava meus pés há 25 anos. É uma sensação estranha de vazio, mas um vazio limpo, entende? Ele assentiu e me deu um beijo suave na testa, o metal frio da sua aliança tocando minha pele como um selo de proteção. Ele sabia, melhor do que ninguém, o que era ser subestimado pelo mundo e ter que provar seu valor através do trabalho duro, enquanto aqueles que deveriam apoiá-lo apenas observavam das sombras, esperando por uma falha. Passamos o restante da manhã ignorando o caos que havíamos causado na alta sociedade de Belo Horizonte. O serviço de quarto trouxe um banquete de frutas tropicais frescas, iogurtes artesanais e mel silvestre colhido nas montanhas de Minas. Enquanto comíamos na varanda, observando o movimento distante dos carros lá embaixo, eu percebi que a verdadeira vingança não era ver minha mãe e irmã sofrendo ou implorando. A verdadeira vingança era o fato de que eu agora habitava um mundo onde a opinião delas não tinha absolutamente nenhum peso. Elas continuariam naquela casa antiga, amarguradas, cuidando das aparências de uma classe média decadente, enquanto eu estaria descobrindo o mundo ao lado do homem que elas tiveram o azar de desprezar. Naquela tarde, enquanto fazíamos as malas para a nossa lua de mel nas Maldivas, Murilo recebeu um telefonema de sua secretária executiva. Ela informou que 3 mulheres estavam na recepção da sede da Logística Expressa, exigindo falar com o CEO e alegando serem parentes próximas, que precisavam tratar de um assunto urgente de saúde na família. Murilo olhou para mim, esperando minha reação. Eu apenas sorri e balancei a cabeça negativamente. Ele, então, falou ao telefone com uma voz gélida e impessoal que eu raramente ouvia. "Diga a essas senhoras que o Sr. Batista não possui familiares com esses nomes e que, se elas continuarem perturbando o ambiente de trabalho, a segurança privada será acionada para retirá-las do prédio. E por favor, deixe claro que nenhuma doação ou assistência será prestada a essas pessoas agora ou no futuro." Ouvir aquilo foi o ponto final de que eu precisava. O ciclo estava encerrado. Saímos do hotel em direção ao aeroporto de Confins em um carro preto blindado, escoltados pela discrição que o sucesso de Murilo exigia. Enquanto o veículo deslizava suavemente pela rodovia, olhei pela janela e vi um entregador em uma moto azul, costurando o trânsito com pressa e determinação. Lembrei-me de quando Murilo chegava na minha casa naquela mesma moto, com o capacete arranhado e o sorriso cansado, trazendo um lanche para dividirmos no portão, porque eu não tinha dinheiro para jantar fora. Minha família o via como um nada, mas eu sempre vi o rei que ele era antes mesmo de ele ter um castelo. Ao chegarmos no terminal de aviação executiva, o sol começava a se pôr atrás das montanhas de Minas, pintando o céu com tons de laranja e violeta que pareciam uma pintura de Guignard. O jatinho particular de Murilo brilhava na pista, com os motores já aquecendo para a nossa partida. Subi as escadas de mão dada com ele, sem olhar para trás nem por um segundo. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha história não seria mais sobre a noiva que foi deixada sozinha no altar, mas sobre a mulher que teve a coragem de caminhar solitária por alguns metros para nunca mais ter que andar acompanhada por pessoas falsas. Eu tinha ao meu lado um homem que construiu um império com as próprias mãos e que, acima de tudo, me amava pela alma que eu tinha, e não pela família de onde eu vinha. Enquanto o avião ganhava altitude e as luzes de Belo Horizonte se tornavam apenas pequenos pontos de luz no horizonte escuro, eu fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, respirei em paz absoluta. Eu não precisava de perdão. Eu não precisava de explicações e, definitivamente, eu não precisava de ninguém que achasse que eu não valia o preço da gasolina. Eu valia o mundo inteiro. E, finalmente, eu tinha encontrado alguém que sabia disso.